Às vezes a gente passa por situações e que a gente se enche de questão, né? De perguntas, de dúvidas. Por que isso aconteceu comigo? Por que a espiritualidade permitiu? Por que eu, será que eu tive que sofrer isso? Por que eu sofri tanto? Por que eu estou sofrendo? Por que fulano fez tal coisa comigo? Né? E eu estou numa situação aqui que eu abri um áudio de uma cliente com várias dúvidas dessas e preciso responder, né? Essa pessoa e resolvi trazer aqui para o canal, nesse formato aí, podcast, porque eu não tenho como gravar o vídeo agora, mas trazer para vocês de alguma forma essas questões para a gente refletir, para a gente, né, pensar e debater e de repente abrir um novo ponto de vista, tá? Questões como por que permitiu, por que tive que sofrer, por que é tão sofrido, por que aconteceu isso? Vamos falar disso? Me acompanha aqui. Olá, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula Martins. Você é infinitamente bem-vindo a esse canal Transmutar. E eu falei no início, estou numa situação onde eu não posso gravar o vídeo, mas eu precisava trazer essas questões aqui para vocês, porque são questões de todo mundo, né? Basta ser humano estar encarnado aqui nesse planeta, nessa dimensão, que vai passar por situações onde a gente vai se perguntar, meu Deus do céu, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso? Por que eu tive que passar por isso? Por que estou tendo que passar por isso? Né? É muito comum. E essa pessoa que eu tô, né, essa cliente que eu estava ouvindo o áudio dela, num dos áudios ela me faz várias perguntas, eu anotei algumas aqui. A situação é a seguinte: ela teve um casamento, ainda tem contato constante com esse, colocar ex-marido, porque não estão vivendo juntos, mas estão sempre juntos por questões profissionais, e um casamento que foi desfeito por traição do marido, onde a esposa pegou o marido traindo, pegou traição do marido e terminou o casamento, mas ela gosta dele, ele diz que gosta dela, ele quer retomar o relacionamento, mas ela não acredita, não tem confiança, tem várias perguntas com relação às coisas que aconteceram, várias dúvidas com relação às coisas que podem vir a acontecer ainda entre eles. Então ela me mandou vários áudios com várias perguntas. Aqui estão somente algumas perguntas de um único áudio, aonde as perguntas estão ligadas à espiritualidade, tá? E aqui ela pergunta assim, eu anotei aqui: por que a espiritualidade permitiu que isso tudo acontecesse? Tudo, vamos lembrar que ela está se referindo a todo um processo de traição, descobrimento, sofrimento, separação. Isso tudo não é um estalar de dedos que ocorre em 2 minutos. Isso, né, é um processo e dolorido. Então ela pergunta, por que a espiritualidade permitiu isso tudo? Aí ela diz assim: a espiritualidade deve estar do meu lado. Agora eu queria saber por que, se sabendo que eu era contra, sabendo que eu não ia conseguir perdoar, por que não evitou? Por que não fez com que ele evitasse a traição? Tá? Eu estou na metade das perguntas, das poucas perguntas que eu anotei, e vamos dar um tempo aqui para a gente falar sobre essas, tá? A espiritualidade permitir estar do lado de alguém ou evitar que alguém faça alguma coisa é colocar a espiritualidade numa
posição que não é bem a que ela ocupa. Também é se colocar diante a vida numa posição também um pouco fora do que realmente é a nossa posição. Porque se formos comparar a nossa vida, tá? Aqui no planeta Terra, nessa dimensão, enquanto humanos encarnados, se formos comparar essa nossa existência a um jogo de videogame que é como muitas e muitas pessoas veem. Podem até não ter essa forma de colocar, mas a grande maioria das pessoas veem a vida como se fosse um jogo de videogame, aonde Deus, a espiritualidade maior, os guias, os mentores espirituais, os anjos de guarda, toda essa galera do andar de cima, tivesse com o joystick na mão, controlando a vida da gente como se a gente fosse um personagem do jogo, como se a gente fosse, né, um bonequinho ali do videogame, né? Porque para a espiritualidade, né, olha a pergunta que ela fez, por que permitiu? Deve estar do meu lado. Ou seja, eu não fiz o erro, quem errou foi ele, se eu não fiz nada de errado, deve estar do meu lado, né? Então, estando do lado, por que, sabendo que eu era contra, que eu não ia conseguir perdoar, por que não evitou? Por que não fez com que ele evitasse a traição? Né? É jogar na mão da espiritualidade a condução das vidas das pessoas aqui encarnadas. E não é assim que as coisas estão acontecendo na interação plano espiritual e plano material. Uma dessas questões aqui, grande parte dessa dúvida, tá? É porque numa consulta à espiritualidade, numa consulta através de oráculos, foi mostrado que nesta situação as pessoas não estavam desamparadas pelo astral superior. Ou seja, a espiritualidade superior estava ali ao lado presente, cuidando e amparando enquanto tudo estava acontecendo, enquanto tinha traição, mentira, sofrimento, da descoberta, separação, estava ali. E aí ela fica muito na dúvida, porque ela pensa, como assim estavam ali? Então, como? Entende a pergunta dela? Como permitiram? Se eles não deveriam estar do meu lado? Não, por que não evitaram? É colocar como se a espiritualidade tivesse essa função de fazer a gente fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Eles até têm a função de auxiliar a isso. E o auxiliar, em se tratando de ação espiritual, é muito diferente de tomar a frente, de fazer pela pessoa encarnada, de tirar o livre-arbítrio. É muito diferente. A espiritualidade ajuda, tem a função de nos ajudar, pelo menos, nesse nível, nesse grau que eu estou falando dos nossos mentores espirituais, anjos de guarda, guias, tá? Eles estão aqui para nos auxiliar, mas não fazendo pela gente. Eles estão para nos auxiliar, nos dando energia positiva, nos dando amparo espiritual, nos dando força, nos dando
o tipo de vibração que a gente vai precisar, mas não fazendo por nós. O fazer é humano. O fazer é do encarnado. O fazer é do livre-arbítrio. Né? E por que as coisas acontecem? Por que coisas ruins acontecem? Por que coisas ruins acontecem a quem não faz aquelas coisas ruins? Porque as coisas são boas ou ruins de acordo com os nossos olhos. Os nossos olhos veem o que muitas escolas citam como o mundo da ilusão. Os nossos olhos veem uma parte limitada do que acontece. Porque existe todo um movimento de acontecimentos no invisível que nossos olhos não veem. Então, levando em consideração esse movimento que os nossos olhos não veem, nós vibramos e atraímos de acordo com essa vibração. Ponto. Fato falado pelos grandes mestres das grandes religiões, como Buda, como Jesus, né? E, inclusive, provado cientificamente. Nós criamos o que nós vivenciamos, o que nós experienciamos, o que nós estamos vendo na nossa vida. Ah, isso não pode ser, Ana Paula. Eu não posso ter criado uma situação dessa tão ruim que não tem nada a ver com a minha vida, jamais, em nenhum momento eu vibrei isso. Isso é uma grande injustiça da vida comigo. Isso é uma visão de ilusão, né? Deus está no controle do universo? Está, mas o joystick que está na mão de Deus não controla os seres individualmente, controla o movimento planetário e humanitário. É um outro âmbito do jogo. Tá? Então, a ideia de que a espiritualidade superior, de que Deus estaria olhando para as nossas vidas de forma individual e julgando se a gente merece ou não merece, dando coisas boas ou ruins, não corresponde ao que realmente acontece entre a espiritualidade e a matéria. Porque os nossos guias podem estar ali ao lado, dando amparo, dando esse suporte energético e espiritual, que às vezes vai nos favorecer a ter um bom pensamento, a ter um bom sentimento, a chegar numa solução, a alcançar uma saída. Eles estão ali fazendo isso e coisas ruins estão acontecendo. Porque em algum momento aquilo foi criado por nós mesmos. Mas tem toda aquela vibração energética que cria um movimento espiritual que a gente não vê, que está no invisível. E é aí que a gente, sem querer, cria coisas que parece que não tem nada a ver com a nossa vida. Parece que não tem nada a ver com o que a gente vibra, porque a gente está olhando com o olho que vê a ilusão, com o olho da matéria, mas que no plano espiritual, no invisível, no energético, em termos de vibração, é semelhante e atraiu aquilo. E é muito comum a gente pensar assim, eu me senti insegura porque tal coisa aconteceu
que gerou a insegurança em mim e daí a coisa desencadeou, né? Isso é normal. A gente age assim com tudo, a gente acha que tal situação nos causou medo, a gente acha que tal situação nos causou insegurança, a gente acha que tal situação nos causou determinado sentimento. Mas em situações diferentes, e aí que às vezes a gente não consegue associar e acha que não criou, porque não passou por situações iguais, em situações diferentes a gente vibra igual. Mas vamos dar um exemplo, uma criança, no primeiro dia de aula dela, ela, pela constituição de personalidade que ela formou até aquele momento, com que teve até aquele momento, entre histórico, espiritual e existencial, ela chegou no primeiro dia de aula com uma bagagem energética que colaborou para que ela se sentisse insegura, sentisse medo, sentisse abandono, se sentisse sozinha, se sentisse desamparada, se sentisse, enfim, vários sentimentos negativos, tá? Aí ela criou, ela gerou aquele sentimento, né? Aquele sentimento vai, por sua vez, gerar uma situação onde ela vai novamente sentir isso. Só que ela é uma criança, né? Então isso vai refletir em algumas situações aí no período escolar que para a grande maioria vão parecer situações comuns e banais. Ah, é normal. Tá chorando aí porque o outro xingou, porque chamou disso, fez bullying. É assim mesmo, criança é assim mesmo, acontece. Pá, vem aqui, você vai ficar de castigo. Entende? Passa batido. Aí chega na adolescência, ela vai ter um namorado, uma namorada. E aí começa aquilo a se refletir no campo dos relacionamentos amorosos. A chegar num ponto da pessoa dizer, eu não sei por quê, que isso sempre aconteceu comigo. Eu sempre quis um relacionamento com companheirismo, com fidelidade, com verdade, com cumplicidade. Sempre me dediquei, sempre fiz tudo, não sei por que acontece isso. Porque o relacionamento é um relacionamento que gera um sentimento que está sendo repetido por um sentimento que foi gerado lá atrás, às vezes numa situação que não tem a ver com o relacionamento. Tem a ver com outra história. Entende o exemplo que eu dei? É um exemplo. Né? Isso não sou eu que vou dizer aqui para vocês. Vocês pesquisem aí, se nunca ouviram falar disso, pesquisa que vai ser fácil de encontrar vários depoimentos de espíritas falando sobre isso. Antes da gente vir, a gente tem um planejamento da encarnação. Né? Nesse planejamento da encarnação, a gente planeja o quê? Planeja o que a gente vai aprender. O que a gente acha que consegue tirar uma notinha mais ou menos e pede para colocar na existência. E fala, não, essa situação aqui, esse aprendizado aqui, pode colocar para mim, porque eu já entendi isso aqui, já passei por várias vidas onde já consegui entender isso aqui, então coloca isso nessa minha próxima vida, que eu vou mostrar que eu vou tirar uma notinha mais ou menos boa. Entende? Então a gente vem com coisas que a gente mesmo se comprometeu de que venceria, de que superaria, de que passaria. Fora essa situação, que é o que alguns chamam de nosso karma, enfim. Mas fora o acordo que a gente já vem pré-encarnatório,
que a gente faz pré-encarnatório, que a gente já vem aqui com coisas a vencer, a superar, a experienciar, a passar, etc. A gente chegando aqui, a gente forma uma personalidade. A gente forma uma maneira de ser. E essa maneira de ser, ela se forma quando criança. Ela se forma, lógico, ela se forma durante a vida toda, vai se aperfeiçoando. Mas a base fundamental dessa personalidade, desse jeito de ser, ela é formada até 7 anos de idade. E até 7 anos de idade, a grande maioria não guarda as situações que foram formando essa personalidade. Então, muitas vezes a pessoa chega na adolescência, chega na fase adulta, ela é uma pessoa que ela tem grande facilidade de se sentir insegura, mas não sabe dizer aonde isso começou. Entende? Porque ou ela já vem com isso pré-acordado, combinado para superar, ou ela adquiriu essa situação nessa formação que envolve várias questões, envolve meio, família, a resposta energética que a gente está dando, envolve várias questões, mas enfim, uma vez que se está vibrando a insegurança, a gente está criando situações para sentir mais insegurança. Entende? Então, o que tem que mudar é a situação que causou insegurança? Não. Porque situações que podem provocar o sentimento de insegurança vão sempre, eternamente vão existir. O que precisa mudar é a reação de se sentir inseguro para que não cause mais outras situações iguais. E é uma questão, gente, de uma ordem das coisas que é muito comum a gente trocar. É muito comum a gente achar que precisa de uma outra situação para se sentir segura. É o contrário, precisa primeiro se sentir segura para criar outras situações. Não é o ver para crer, é o crer para ver. É preciso acreditar numa situação nova para que essa situação nova aconteça. E aí que é o difícil, porque a gente está tão envolvido com o que está vendo ao redor, que criar algo diferente daquilo que está vendo ao redor se torna uma tarefa difícil. Eu entendo, claro que é difícil. Se fosse fácil, todo mundo mudava o problema toda hora. Chegou o probleminha, mudou, chegou. E não é assim. A gente sofre, a gente passa dificuldade, porque o aprendizado é lento, não é de uma hora para outra, não é do dia para a noite. Requer a gente passar várias vezes, até entender que não tem jeito, a gente precisa mudar. É fato, o mundo só vai mudar com a gente quando a gente mudar com o mundo. Esperar que o mundo mude para a gente mudar é furada, é ordem inversa, é a ordem do fracasso, é a ordem do sofrimento, é a ordem do dar errado. Entende? Eu sei que é difícil, eu sei que não é nada fácil, mas eu também sei que é possível. É possível. É possível. Tá? Eu vou contar a minha situação
E sei que pode até ficar um pouco longo aqui o vídeo, mas para você ver que é possível. Essa cliente aqui fala que chegou ao fundo do poço e que aí fica difícil ter força para subir. Contrário, tá? É o contrário. Quando a gente chega no fundo do poço, é aí que só tem uma saída, só subir, porque não tem mais para onde descer. Entende? E muitas vezes, se não chegar no fundo, não tem como voltar, como subir. Só vai subir quando chegar no fundo, porque é no fundo que você pega impulso para subir. Entende? Eu cheguei no fundo do poço. Eu cheguei. Eu que sou uma pessoa que eu sempre, desde bebê, eu fui um ser humano acima do peso, eu cheguei a vestir 36 aos 40 anos de depressão. Sabe? Coisa que eu nunca tinha vestido nem na adolescência, que eu saí por volta ali dos 10 anos do manequim 16, infanto juvenil, eu vestia isso com 10 anos, para 11, 12 anos eu estava vestindo 44. Então eu nunca tinha vestido 36, 38 na minha vida. Entende? Nem 40. E eu cheguei a isso porque o meu energético ficou muito abalado, muito debilitado. Eu fiquei muito mal. E aí, você só tem uma saída. Só tem uma alternativa. E buscar entender como as coisas funcionam. Como funciona? Eu criei? Tá, ok. Criei, tá criado. O que passou, passou. Voltar atrás e ficar remoendo coisa que passou não é o caminho da solução. Olhar para trás, muitas vezes, pode ser de auxílio? Pode. Para pegar uma informação ou outra, mas ficar remoendo a coisa, não é, a solução não está ali. Não está lá atrás, nem lá na frente. Porque não tem situação na vida que vai dar garantia de que você não vai sofrer. Não existe. Não, se for por aqui, você vai pegar ali em tal situações, tal ponto, você pega uma ficha de Deus e ali te garante que você não vai ter mais sofrimento, que o relacionamento vai ser amor para sempre, pro resto da vida. Mentira, isso não existe. Então, de onde vai se tirar a segurança? É preciso criar, né? Se a gente criou o que não está bom, ótimo, maravilha. Significa que a gente pode criar o que está bom. Ou pode criar o que é bom, o que é melhor, o que é a solução. E é nessa vibração que a gente vai mudando e saindo daquilo. Porque o joystick do nosso bonequinho no jogo está na nossa mão, não está na mão da espiritualidade. Então, isso da espiritualidade permitir, tomar partido, estar do lado de alguém, ou impedir que alguém faça alguma coisa, não existe. Vamos olhar aí o exemplo de Jesus. Tá? Eu, numa situação de dificuldade em relacionamento, cheguei para Nossa Senhora, que eu estava ligada ali no momento, num trabalho espiritual, num momento de conexão com outras esferas e outros planos. Quando abriu essa conexão, né, um momento de uma parte do trabalho onde abre essa conexão, onde as luzes se apagam, eu comecei a entrar em conexão com Nossa Senhora e comecei, puxa vida, minha mãe, essa situação que eu estou passando, eu faço isso, acontece aquilo, e fulano aquilo outro, e Beltrano não sei o que mais, e não sei o que. E comecei, chorei as pitangas ali, falando com ela no meu mental. Eu acredito que mais ou menos uns 10 minutos.
tá? E eu acho que aí ela não aguentou mais, ela arregaçou as mangas, pôs a mão na cadeira. E eu senti um gelo no meu corpo, senti meu corpo esfriar, gelar e me encolhi. Fiz aquele gesto assim de encolher os braços, encolher as pernas, me encolhi. Eu estava sentada numa cadeira. Quando eu me encolhi, eu escutei uma voz dizendo para mim assim: não se encolha, relaxa, solta e confia. E aí eu fiz isso. Relaxei, soltei. Quando eu relaxei e soltei, a minha coluna ficou reta num encaixe, porque quando eu encolhi, eu dobrei as costas, né, a coluna. Ela ficou reta num encaixe, como se alguém tivesse encaixado ela em alguma coisa, sabe? Como se tivesse, eu senti uma espécie de clique, de encaixe, sabe? Quando eu encaixou minha coluna, eu saí do meu corpo. E eu me vi num plano onde eu estava em pé e Nossa Senhora estava sentada numa altura mais ou menos de uns 3 metros de altura, sentada um pouco de lado, e disse para mim assim: você tem coragem de dizer para mim que sofre por causa disso? Olha, minha filha, sofrimento para uma mulher que é mãe é ela ver o filho dela ser pregado vivo numa cruz. Bom, gente, aí nesse momento eu já estava quase do tamanho de um verme. Eu me encolhi, eu realmente me senti assim. Meu Deus, eu estava reclamando com uma mulher que tinha passado por um sofrimento que, meu Jesus, que me livre. Não tem sofrimento maior. Então, a gente achar que a espiritualidade vai tomar nosso partido nesse sentido, como a gente faria aqui no plano material, de tomar partido, defender, comprar briga, impedir, fazer... Não é bem assim. Não é bem assim. Que mal Maria fez para merecer isso? Que mal Jesus fez para merecer isso? Essas questões já estão ligadas àquele outro nível do jogo, que é o nível planetário e humanitário, onde o joystick está na mão de Deus, tá? Mas o jogo das nossas vidas individuais está na nossa mão, né? Por exemplo, Jesus deixou claro que ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Então ele teve os motivos para aceitar, particulares pessoais, né? Ele poderia ter mudado, ter feito diferente, poderia, claro que poderia, né? Mas, assim como Maria também, né? Ela sofreu, Jesus ainda na cruz disse para ela que cuidasse de um outro apóstolo como se fosse filho dela, né? E receber aquilo de uma maneira negativa ou positiva foi escolha dela também, né? Ela poderia receber de uma maneira negativa, entrar em revolta e não ter seguido a vida positiva que ela seguiu depois disso. Então, é como se fosse um jogo, é como se estivesse em 2 níveis, né? A gente controla a nossa vida individualmente. Mas como ninguém está
separado de ninguém. Todos estamos interligados. Existe um controle maior, que é o de Deus a nível planetário e humanitário, não a nível individual. Entende? Isso, gente, que eu estou falando aqui é assunto para vários vídeos, tá? Mas eu queria falar isso aqui para vocês, porque a gente fica achando que a espiritualidade poderia ter evitado, deveria tomar partido, deveria ter feito a pessoa fazer de tal jeito, e não é assim que as coisas acontecem. Nós criamos e nós podemos mudar, mas somos nós. É Deus que faz, Deus em nós. Deus, o eu sou, o poder do eu sou, que é Deus dentro de nós. Isso é complicado, isso é coisa, gente, pra gente pensar, pra gente refletir, pra gente abrir outros vídeos, pra gente, sabe, pra gente buscar essa verdade, porque essa verdade liberta. Liberta. Quando a gente entende que a gente cria e a gente vê que pode criar qualquer outra coisa, aí sim estamos libertos. Libertos da dependência, do jugo, do sofrimento, porque a gente pode criar. A gente sempre pôde. Mas é um processo para a humanidade, é um processo individual e para a humanidade lidar com isso, aprender a ativar esse poder, essa força com direção, com consciência. Porque a gente utiliza ela sem direção, sem consciência. Mas muitos problemas de relacionamento, principalmente os problemas, as questões que se repetem e que vêm desde quase o início, ou até mesmo do início da vida de relacionamentos, né? De quando começa a namorar, começa a se relacionar, muitos vêm lá da infância de situações assim, onde aquela vibração foi gerada e criou outras e outras e outras e outras. Como é que muda? Mudando a vibração. Mudando a vibração. Ah, mas eu me sinto insegura, eu sinto medo, eu me sinto assim, me sinto assado. Sempre, 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 sempre nessas situações. Como que eu vou sentir diferente? Primeiro passo. Buscando as situações diferentes que geram as emoções diferentes, tá? Por exemplo, uma insegurança, no exemplo que eu dei, uma insegurança na vida ali escolar trouxe relacionamentos inseguros, tá? Como que a gente muda isso? Primeiro, buscando uma situação onde a segurança seja natural. Tá? Vamos supor que essa pessoa se sinta segura cozinhando. Não, eu sei que quando eu vou para a cozinha, sai de baixo que eu mando bem. Essa arte eu domino. Tá? Vamos dar um exemplo. Ah, não sabe cozinhar, mas tem alguma outra coisa que ela tenha segurança? É ali que tem que ir. Sentir a segurança após buscar essa situação, e muitas vezes a gente pode buscar essa situação numa forma terapêutica, tá? Esse é o papel da hipnose. A hipnose clínica teria que ir aí, buscar uma situação onde a pessoa sentisse segurança. Aonde você já se sentiu? Não, eu senti segura. Uma vez eu me lembro de ter me sentido segura quando eu estava brincando com os amiguinhos. Eu tinha 6 anos, eu estava brincando e só eu sabia fazer aquilo. Nossa, tá? Pode ser uma coisa assim, aparentemente banal, pode.
Pega aquela segurança, sente ela. Se está no passado, lembra. Se dá para repetir, se está numa atividade que dá para executar a atividade e sentir a segurança, como um cozinhar, que eu dei o exemplo, então vai para a cozinha, vai buscar sentir aquela segurança. Quando sentir aquela segurança, registra ela em emoção, como se fosse fazer uma cópia dentro do teu coração daquela segurança. Entende? Marca aquilo. Existem várias técnicas, tá? Várias formas de se fazer isso. Mas, como eu citei a hipnose, a hipnose é uma delas. Dentro da hipnose se busca ancorar esse sentimento de segurança através de algum gesto, de alguma coisa, um som. Pode ser um estalar de dedos, pode ser qualquer som. Sentiu aquela segurança, firma aquilo e traz para a vida. E a todo momento que a insegurança ameaçar, busca aquela sensação novamente, aquele sentimento novamente. E aos poucos os relacionamentos vão mudando, aos poucos as coisas vão se transformando e situações de insegurança vão fazer parte só do passado. Entende? Só do passado. Porque a gente vai criando. Entende? A espiritualidade permite, porque faz parte da nossa evolução, do nosso aprendizado. Mas ela não incentiva. Uma das dúvidas que a pessoa teve também era se a espiritualidade teria incentivado jamais. Jamais incentivar o erro negativo, jamais. Né? Mas observa e às vezes compreende uma necessidade de uma maneira muito diferente da gente. Né? Porque às vezes a gente precisa chegar lá no fundo para ver que só tem uma saída. É olhar para cima. Sabe? É mudar o ponto de vista. Entende? E nessas questões, tomar partido, a espiritualidade não toma partido como a gente imagina. Até porque, para todo mundo que está aqui encarnado, existe a chance de se iluminar, independente do negativo que tenha feito. E por melhor que tenha sido a pessoa, mais benfeitoria que ela tenha feito, né? Se está aqui encarnada aprendendo, é porque também teve negativos em outras existências, né? Em outras existências. Então, não tem ninguém melhor que ninguém, ou pior que ninguém para o espiritual. Para o espiritual, nós somos todos possibilidades de luz acesa. Somos luz que às vezes, né, a gente se apaga, tá meio ali, a lâmpada meio sujinha, precisa dar uma polida, né? Entende, meus amores? Mas não toma esse partido dessa forma com os olhos que a gente tem aqui na matéria. Isso é importante a gente entender, tá? Os pesos e medidas que eles têm são outros. Esse argumento de que eu não fiz nada para merecer não é válido. Ele corresponde ao ao mundo da ilusão, a nossa visão de ilusão, que só vê isso que está aqui. Entende? E a coisa do aconteceu comigo, eu não tive participação disso, em nenhum momento eu vibrei para criar isso, também não é verdadeira. Não é verdadeira. A gente cria, mas como são situações diferentes, a gente não associa. Né? No exemplo lá que eu dei, a pessoa criou os relacionamentos ruins na época de escola. Então era uma outra situação, aí não associa, acha que não criou. Entende?
Mas o bom é que a gente pode mudar tudo, tá? Pode mudar tudo. E é tomando a rédea da coisa, é admitindo a responsabilidade que é nossa e não da espiritualidade. E não da espiritualidade, é nossa e não da espiritualidade, estou repetindo para ficar fixado. A responsabilidade é nossa e não da espiritualidade. Se fosse da espiritualidade, não existiria livre-arbítrio, né? Mas se existe e existe, é porque a gente faz acontecer, a responsa é nossa. É o primeiro passo para mudar, entender isso. Para mudar o que está acontecendo. Tá? Então, se a responsabilidade é minha, beleza, então eu vou mudar. Porque para criar diferente tem que mudar. Não tem como criar uma coisa diferente a gente sendo a mesma pessoa, a mesma coisa. Entende? É impossível. Uma outra dificuldade também, que é muito comum a gente ver, né? Que a gente quer que o mundo mude com a gente. Não, porque o fulano fez errado comigo. Eu nunca fiz esse errado com esse fulano, como é que eu tenho culpa disso? Porque não é na mesma situação, como a gente vê, com os olhos que a gente vê. Né? Isso aí é uma ilusão nossa. É com a mesma vibração que está no campo do invisível, onde a gente não vê. Entende? E é vibrando diferente, não é sendo outra pessoa. Você não vai mudar, mas você precisa vibrar diferente. Para a coisa acontecer diferente, precisa vibrar diferente, não tem saída. Aí uns escolhem fazer trabalhos espirituais, outros escolhem ficar de joelho fazendo uma novena atrás da outra, outros escolhem ficar fazendo roda sufi, outros escolhem fazer meditação. Não importa. Tudo é maneira de mudar a vibração para criar uma outra coisa. Mas alguma coisa tem que fazer. Entende? Alguma coisa tem que fazer no sentido de mudar a própria frequência para que o mundo inteiro ao redor mude, as pessoas mudem conosco, né? Tudo muda à nossa volta, se a nossa vibração muda. Então é muito importante a gente trabalhar na nossa vibração. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Tá? E a gente pode até mudar a nossa vibração, alcançar um objetivo, chegar num determinado ponto desejado e voltar à vibração anterior e voltar ao que estava vivendo antes, perder tudo que tinha alcançado e conquistado. Pode, é o que eu mais vejo acontecer. Sabe? Vejo muito acontecer isso. Que é quando a pessoa não entende que depende dela, e aí um percentual de energia movida através de, como eu falei, de meditação, de oração, de novena, de trabalho espiritual, enfim, de várias coisas, né? Começam a mudar a situação, mas ela não percebeu que a mudança é nela, ela não completa a parte que ela tem que fazer e a coisa conquista e perde. Chega e volta para trás. Sabe? Então, meus amores do céu, da terra, da floresta e do mar, para alcançar, desejar boas coisas e alcançar essas boas coisas, é importante tirar a responsa da espiritualidade, colocar na nossa mão. Tá? Agradecer e contar com a ajuda deles, sim. Mas não é no sentido que a gente imagina aqui, como se fosse, né? Tivesse no controle das nossas vidas e fizesse o que quisesse. Não. Não, porque a gente precisa aprender a colocar
direção e consciência no que a gente cria. Entende? Se eles fizerem, como é que a gente vai aprender? A gente está aqui para isso. Escola de Deus. Estamos aprendendo a trabalhar Deus em nós. Estamos aprendendo que o poder do eu sou é Deus dentro de nós. É a força que existe o tempo inteiro na gente, criando o que a gente vive. Então, mudar essa vibração, tomar essa consciência é o primordial para criar uma situação boa, criar felicidade, criar satisfação, criar contentamento, criar plenitude, tá? E isso que eu falei aqui não é fácil, não é pouca coisa, é conteúdo aqui pesado, tá? Não é para quem tá aí comendo papinha ainda, entendeu? É para quem já aguenta ali, tá? Uma vaca atolada, uma feijoada, uma coisa de mais substância, entendeu? Então é como eu falei lá no início, é para os fortes, quem ficou que realmente quer, né? Aqui esse debate, essa conversa, essa reflexão para a gente melhorar, para a gente alcançar o que tem de melhor para a gente. Tá? Deus colocou coisas maravilhosas aí para a gente usufruir, para a gente usar, para a gente ser pleno, satisfeito, feliz, alegre, sorridente, né? Então a gente precisa aprender a criar isso, a estar com isso nas nossas vidas. Tá, gente? Então, desculpa o áudio muito longo aí, vai ficar, né? Eu vou colocar umas imagens aí pra gente ficar, né? Não ficar aí só na voz, mas a intenção aqui é a gente refletir sobre como as coisas acontecem pra gente criar uma vida de maravilha, porque é o que Deus quer e Deus está em nós. E a gente pode, e a gente deve, e tem tudo para viver essas maravilhas. Tá bom? Muito obrigada a todos. Um grande beijo. Até a próxima.